A graça e a paz, meus irmãos. Mas hoje estou aqui feliz da vida. Hoje está gravando mais uma reflexão para deixar no canal aí, para que você acompanhe, para que você assista, para que você seja abençoado através da palavra, que não são palavras minhas, mas sim a palavra de Deus. Apenas sou mero instrumento para estar transmitindo aqui, como muitos outros aí transmitem a palavra de Deus, como muitos outros irmãos, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, estudiosos da Bíblia, estão aí sempre trazendo novas palavras, nova reflexão. E hoje eu quero trazer uma reflexão. Como o meu canal você conhece, é um canal de uma reflexão, um canal, não aprofunda o estudo. No canal é só uma reflexão da palavra de Deus, Então que você abra seu coração, que você desprenda para entender Deus falar com você. E se você não abrir, irmão, o coração, se você não abrir a sua mente, dar lugar para que a palavra de Deus entre e faça morada, a igreja pode te dar tudo, até carro novo e casa. Se você não abrir, nada vai mudar na sua história. A igreja pode fazer tudo por você, mas se você não fizer a sua parte, nada muda. Lembre-se disso. Sua vida devocional. E para isso eu quero trazer uma narrativa do evangelista Lucas, do Evangelho de Lucas. Vou trazer uma narrativa aqui, como diz, segundo o Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 1. Ali vou trazer a narrativa de Zacarias e Isabel. Eu me espelho muito nessa passagem, porque eles tinham uma vida diferenciada, Zacarias, um sacerdote de Deus, um homem que tinha um compromisso real e era leal a Deus em tudo. Mas mesmo assim tinha um problema sério, grave, que não é diferente do meu e do seu hoje, problema. Então por isso eu quero trazer, como todos passaram dificuldades, mas todos venceram, porque confiaram. Então, essa palavra, essa reflexão é: não perca a confiança em Deus. Amém? Vamos lá. Capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Versículo 5 diz: Na época de Herodes, o rei da Judeia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. E os dois, guarde bem esses dois últimos versículos que eu vou estar lendo aqui, E os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível todos os mandamentos e doutrina do Senhor. Chave. Aqui nós apresentamos. Olha, presta atenção no texto. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava-se como sacerdote diante de Deus. E ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradução dos sacerdócios, para ter acesso ao altar do Senhor, do Santo dos Santos, e ali oferecer e queimar incenso. Então naquele dia teve ali aquele lança-sorte, como era costume. Zacarias foi escolhido entre os sacerdotes para fazer aquela oferenda naquele dia. Porém, o que eu quero que você traga a sua mente, os seus olhos e abra o seu coração, convide-lhe o Espírito para lhe dar entendimento dessa reflexão, é o que? Primeiro, Isabel e Zacarias tinham uma vida corretamente diante do Senhor. Prova disso que no versículo 6 está assim, os dois andavam em justiça aos olhos de Deus. Ouça bem com atenção. Aos olhos de Deus, obedecia de forma irrepreensível e todos os mandamentos e doutrina do Senhor. Um casal que tinha sua vida devocional alinhada com Jesus, com Deus. Uma vida devocional alinhada com as Escrituras. Uma vida devocional sem abrir ruptura ou deixar espaço ou brecha para heresia, ou deixar espaço ou brecha para que o inimigo invadisse a sua vida. E eu creio, meu querido, que você também tem uma vida assim. Se você não tem uma vida assim, procura tê-la cada dia após dias, buscando ao Senhor. Mas com tudo essa vida, com tudo isso,
com toda essa dedicação, com toda essa vida, teria ali também um problema. Como não é diferente da minha vida e da sua vida. Tinha ali um probleminha. Qual que era o problema que nós tínhamos? No versículo 7. Contudo, eles não tinham filho. Você conhece a história do contexto oriental? Para você lembrar como a história não muda no contexto oriental, você lembra lá de Ana e Samuel. Ana não tinha filho e sofria, né? Ali passava vergonha, vou usar a nossa palavra, passava uma vergonha diante, que não poderia dar um filho ao seu esposo. E seu esposo até olhava e falava, não sou eu melhor do que 10 filhos para você? Mas não, a Ana queria ter um filho. E também vivia no mesmo sistema aqui, que era estéril. Então, aqui eu vou voltar para Isabel. Isabel, ela era estéril. Então não poderia, tinha uma madre encerrada, não poderia dar filho a Zacarias. Mas ambos não deixaram se abater por isso. Por mais que era uma luta interior, era algo particular deles, mas eles continuam fiel. Eles continuaram fiel diante do Senhor. Mas, irmão, nós sabemos que com o passar do tempo, outras vezes nós vamos perdendo a fé, vamos achando que já não vai acontecer. Você que tem algo colocado diante do Senhor, talvez esse algo, aos olhos, é impossível aos olhos físicos. Como era impossível para Isabel, como era impossível para Zacarias ter um filho. Então, você tem colocado algo diante do Senhor, talvez é impossível. E eu sei porque eu tenho algo também aos meus olhos impossível. Mas o que nós não podemos perder é a confiança em Deus. É a confiança em Deus. Isso eu não posso perder. Mas aqui também tem um outro problema. Para que se cumprisse os dias, para que se isso acontecesse, teria um outro problema. Que é o mesmo problema que eu enfrento e que você enfrenta, que é o tempo. O que era o tempo para eles? Ambos avançados em idade. Então, além de ser estéril, já eram avançados em idade. Vamos usar aqui o nosso, era idosos. Não poderia mais ter filho pela idade. Aos olhos físicos, a medicina, mas para o nosso Deus era impossível. Prova disso que aqui, o 37 diz assim, porquanto para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Portanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. Confia. Então vamos lá. Vida devocional com Deus, se você tiver, glória a Deus. Se não tiver, comece a fazer isso, orar, jejuar, amar, buscar o Senhor, independente do que está acontecendo. Tenha sua vida separada. O Senhor te convidou, Ele te escolheu, Ele me escolheu. Então nós temos que ter nossa vida, uma vida que você ora com o seu filho, ensina seu filho a palavra, se você tem filho. Você que ensina a sua esposa, ora com a esposa junto, jejua com a esposa junto e vai nessa caminhada, irmão. Essa é a caminhada maravilhosa. É o primeiro passo que nós temos que dar depois que Jesus nos convida. É o primeiro passo que nós temos que dar para alcançar algo. Porque a promessa já é nossa. A promessa já foi dada para nós, que nós vamos viver bem. Nós vamos comer o melhor dessa terra. Vamos viver o novo de Deus. Que nós vamos agora ter em nosso coração o quê? As promessas que foi dada para mim e para você. Qual que é as promessas? Aquilo que é impossível para mim não é impossível para Deus. Aquilo que é impossível é possível para Deus. Aquilo que é impossível aos meus olhos é possível para Deus. Porque Ele vai cumprir. Ele vê a sua palavra cumprir. Então aqui, quando chega essa situação aqui com essa vida devocional que Zacarias tinha a desejo em seu coração de ter um filho, de ter o seu primogênito dentro de casa, para seguir adiante, após a sua partida, seguir, dar continuidade adiante a esse trabalho maravilhoso, a herdar os seus bens, né? Então olha aqui o desejo do coração, e é tão vivo e real, que quando chega aqui, no versículo 10, e chegando-se o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. E foi então que o anjo do Senhor lhe apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias ouviu, ficou perplexo, um grande temor dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou: não tenha medo, Zacarias, eis que a tua súplica
foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz a um filho, e tu lhe porás o nome João. Então, irmão, veja bem, a tua súplica, então ele estava pedindo, ele estava suplicando, orando. Irmão, só conquistamos algo em oração se nós somos obedientes ao Senhor, estamos debaixo de sua doutrina, seguindo os seus mandamentos e orando, vai acontecer. Então o anjo diz, e ouviu a súplica. Mas quando o anjo também diz assim, não tenha medos, no hebraico tem o sentido de não perca a confiança em Deus, como eu falei, não perca a confiança. O sentido hebraico é não perca a confiança em Deus, não tenha medos, não perca a sua confiança, não tenha medo que não vai se cumprir, não tenha medo que isso não vai acontecer. Se você não perder a confiança, vai se cumprir sim. Então ele automaticamente começa agora a confiar e ouve a palavra de Deus enviada para ele. Aí você vai falar, mas ele indagou o anjo. Mas você sabe as consequências que ele teve por indagar o anjo. Então não caia não faça o mesmo, não cometa o mesmo que Zacarias. Para de indagar Deus naquilo que ele já te prometeu. Para de falar, ora. É diferente eu indagar ou eu orar. Orando, eu estou suplicando, eu estou pedindo, eu estou crendo, eu estou acreditando. E quando eu indago é a dúvida. Por quê? Como que isso vai acontecer? Como que eu vou saber que isso vai acontecer? Como que eu vou saber que isso vai acontecer? Quando ele fala assim, não temas, não tenha medos, né? Não tenha medo, ele diz, não perca a confiança. Exatamente, não perca a confiança. Mas tinha dois motivos para ele perder a confiança. Qual que eram os dois motivos? Era estéril a sua esposa e a idade. Já era uma avançada idade. Então não importa o tempo ou o problema que você tem. O que eu quero te falar é não perca a confiança em Deus. Então, ao passar do tempo, eu vou ganhar tempo narrando aqui a Bíblia para você, narrando a história. Ao se passar, você sabe que Isabel engravidou. Você sabe que Deus ocultou ela. Por um tempo, ela ficou oculta das pessoas para zelar da sua gravidez. E ali teve aquele conto também de Maria, a mãe de Jesus, com Isabel. E depois aí veio nascer o João Batista. E veio nascer João. Quando João nasce, aleluia, quando João nasce, veio aí também, agora, se cumprindo tudo que o anjo tinha falado para Zacarias. Ele fica mudo. E só vai abrir a boca quando tudo aquilo se cumprir. Então, assim, o que eu quero trazer a reflexão para mim e para você? Veja bem, nós falamos primeiro da vida devocional, segundo do estéreo, do problema, terceiro do tempo e quarto é sério. O quarto é a chave da nossa vitória, é não descumprir a ordem de Deus. Por que não descumprir a ordem de Deus? Quando chega aqui no cumprir-se o tempo, quando chega ao cumprir-se o tempo da promessa de Deus para o filho, para João nascer, veio o nascimento de João. Então quando chega aqui no 57, ao se completar-se o tempo de Isabel dar à luz, nasceu-lhe um filho. Não é isso? Eu vou pular lá para o 59 que diz, no entanto, eu vou ler tudo. Todos os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia com a qual o Senhor lhe havia contemplado, e muitos se alegraram com ela. E no 8º dia levaram-se o menino para ser circuncidado, e desejava-se dar-lhe o nome do pai, Zacarias. No entanto, sua mãe tomou a palavra e afirmou, não, o nome dele deverá ser João. Por quê? A mãe poderia, naquele momento de alegria com as vizinhas, esquecer da promessa de Deus e pôr o nome Zacarias. Mas a mãe guardou. Zacarias não podia falar, mas guardou o que Deus tinha falado com ela. Deus tinha falado com Isabel e agora Deus fala com Zacarias. Então o nome é João, tem que ficar guardado ao seu coração. Então, quando eles indagam, ela podia esquecer para aquele momento. O que nós fazemos? Quando nós estamos cabeça, que a prosperidade, sobre prosperidade que vem sobre as nossas vidas, a bênção quando vem sobre a nossa vida, nós esquecemos.
Esquecemos do que Deus falou lá atrás e vamos comemorar. E ela aqui não esqueceu, irmãos, é a palavra-chave. Lembra da passagem do profeta velho? O profeta novo esqueceu do que Deus tinha falado. Não volte pelo mesmo. Vai, profetiza. Após cumprir tudo isso, não volte pelo mesmo caminho. Ele deu ouvido ao profeta velho. Aqui Isabel poderia ter dado ouvido às vizinhas, os amigos, por causa da cultura, por seu primogênito. Poderia ter o nome do filho, mas não. Ela preferiu dar ouvido da palavra de Deus, como eu e você devemos dar sempre ouvido à voz de Deus, e não dos vizinhos ou do profeta velho. Amém? Então aqui essa é a palavra-chave. Então quando aí for indagar ao pai, eu vou ganhar tempo, pulo para 62. Então através de sinais, o pai do menino que o nome queria que lhe desse, ele pediu uma tabinha. Para surpresa de todos, escreveu: o nome dele é João. No mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a falar, louvando a Deus. Aleluia! Ele começou a falar. Quando você obedece à voz de Deus, você vê o sinal, você recebe a promessa e você não esquece do que Deus falou, você cumpre, continua cumprindo a vontade de Deus. Aquilo que está preso se solta, você começa a se alegrar, a louvar a Deus, e todos começam a entender que a sua vida é 100% Deus, você depende de Deus. Então, finalizando, eu vou colocar, em primeiro lugar, uma vida devocional, como Zacarias e Isabel. Em segundo lugar, vai ter um problema no meio chamado estéril. Ela era estéril. Em terceiro lugar, vem o tempo, que nos mata, que tem matado muito, somente na ansiedade. E em quarto lugar, não esqueça do que ele falou, e faça, e cumpra. Ele falou para pôr o nome, não Zacarias, não Obadia, não Neemias, não Amós, não Jeremias, não Isaías. O nome é João. Então todos queriam mudar o nome. Ei, não dê ouvido às palavras, às comichões, palavras paralelas. Siga o que Deus te falou, e que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Senhor esteja sempre sobre a sua vida. E eu te oro pela sua casa, oro pela sua família, que onde essa palavra alcançar, você vai ser repleto de bênção. Mas eu finalizo com a palavra do início: não perca a confiança em Deus. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia em nome de Jesus. Amém.